idiota, tem que comprar feijão. Cara, você não quer comprar fuzil, não enche o saco quem quer comprar. No dia 7 de setembro haverá violência, infelizmente o Bolsonaro está estimulando, o Bolsonaro virou um arruaceiro. Eu lamento muito dizer isso do presidente do meu país, mas ele virou um arruaceiro e está procurando um cadáver. Já tem a Polícia Civil de São Paulo, já deu notícia do Serviço de Inteligência, dizendo que há grupos de WhatsApp bolsonaristas estimulando seus militantes a comparecer na Avenida Paulista armados. É isso que o Bolsonaro quer, porque desvia os assuntos do desemprego, da carestia, da roubalheira na vacina, não é? do dólar que está fazendo, do preço do combustível, enfim, dessa tragédia social e econômica, e o próprio mercado não é? Está abandonando o Bolsonaro, porque está vendo que o Bolsonaro virou um complicador de uma situação que já é em si muito complicada. Então, veja, o que está acontecendo de verdade no Brasil, fora as versões interesseiras? O que está acontecendo de verdade é, nós temos um presidente da República que conseguiu enganar quase 58 milhões de pessoas, prometendo uma política nova, prometendo o enfrentamento do colapso econômico, prometendo moralizar o Brasil, e teve essa chance de ouro, essa honra especial, que eu pedi ao povo brasileiro já por 3 vezes para ter e não tive, e eu o cumprimentei e desejei boa sorte. O que acontece? Ele enganou as pessoas, ele trouxe a corrupção para dentro do governo, agora roubando em vacina, Daniel. O povo está vendo tudo isso. O desemprego aberto é o maior da história, são 15 milhões de brasileiros. A carestia voltou pesada. Olha, eu ajudei a fazer o Plano Real. A inflação do atacado, que é a inflação do aluguel, das tarifas públicas, está em 35%. Vocês de Belém, onde está a sede do Grupo Liberal, da privatização da companhia de vocês de energia, a CELPA para cá, eu estudo essas coisas todas, subiu 720% a energia, contra uma inflação de 300% nesses anos todos. Percebe, a inflação está pesada. O óleo de soja, no país que mais produz soja no mundo, subiu 80%. 1 quilo de carne de segunda, de carne moída de segunda, nisso que nós precisamos pensar. Isso é o que está acontecendo de verdade no Brasil. 1 quilo de carne de segunda, carne moída de segunda, com osso dentro, com osso não, com rejeito dentro, está custando mais do que uma diária do salário mínimo, que tem o menor poder de compra dos últimos 16 anos. Pois bem, em cima disso, a decepção profunda, o Bolsonaro está diminuindo a popularidade dele, de forma acelerada e irreversível. Esse é o fato real. Em alguns momentos, a gente fica com a impressão de que há riscos reais de não haver eleição no ano que vem, de uma ruptura institucional. A gente vê aí momentos de muita tensão entre executivo e judiciário. Eu queria que o senhor analisasse esse cenário e o senhor, como é que o senhor acha que realmente há esse risco de uma ruptura institucional? Não, eu afirmo categoricamente, com toda a minha experiência de 40 anos de vida pública decente, nunca fui acusado de corrupção nenhuma vez na minha longa vida pública, tenho uma grande experiência em cargos importantes do Brasil, conheço as crises brasileiras, conheço a história do Brasil e afirmo com muita segurança de que não há nenhum ambiente, nem interno, nem no exterior, nas relações internacionais do Brasil, para um golpe de Estado ao modo 64 de ser como o Bolsonaro, no delírio dele, está sonhando. Isso quer dizer que a gente pode dormir sossegado? Não. Rita, nós não podemos dormir sossegado por uma circunstância. Eu vou repetir para vocês o que está acontecendo na vida real do povo, só para a gente não cair na jogada do Bolsonaro. 15 milhões de desempregados, 40 milhões de trabalhadores precarizados, trabalhando aí sem direito a nenhum direito, nem salário mínimo, nem 13º salário, nem seguro-desemprego, nem férias, nem nada. Não é? 6 milhões de brasileiros desistiram de procurar emprego. Essa é a quantidade de desalento. Isso aqui tudo é recorde. Precarização do trabalho, desemprego aberto e desalento. Recorde. A carestia voltou pesado e a inflação do atacado, já falei, está em 35%. E no varejo, nós estamos vendo aí o preço da gasolina chegando a R$ 7,00 em 8 estados brasileiros por uma política de preços absolutamente corrupta que o Bolsonaro administra na Petrobras, com um general também. Parece às vezes para mim que o Bolsonaro está numa tarefa de se vingar do Exército que o demitiu como doido lá atrás, como capitão do Exército. Por quê? Porque toda tragédia brasileira ele bota um general que pega para pagar o pato. A pandemia ele botou um Pazuello e agora bota um general na Petrobras, de maneira que a população vai tomando raiva e ódio, não é, desses descuidados do Exército que não percebe que estão fazendo o jogo do Bolsonaro. Diante desse quadro, a CPI examina
o fato do Brasil ter 4 vezes mais mortes em média do que a média do mundo. Então, veja, a pandemia veio para o mundo inteiro. Mas no Brasil, o enfrentamento incompetente, corrupto, genocida que o Bolsonaro deu, prescrevendo remédios sem fundamento, promovendo a aglomeração, trocando 4 ministros da saúde, que vinham um depois do outro, como esse atual, está dizendo que não precisa usar máscara, na hora que a variante Delta está se estabelecendo no Rio de Janeiro pesadamente, e a única solução é acudir o povo, está se encerrando o socorro emergencial. Olha, em função de todo esse descalabro, a média de mortes no Brasil é 4 vezes a morte média do mundo. O nome disso é Jair Messias Bolsonaro. E a CPI descobriu que o Bolsonaro não respondeu às ofertas de vacina que foram feitas em agosto do ano passado, porque a turma dele estava preparando o bote para roubar naquela Covaxin e nas outras vacinas. Roubar na pandemia, causando a morte de centenas de milhares de pessoas. Isso é um fato real. Em cima disso, o que faz o Bolsonaro? Puxa briga. Para quê? Para dar aos fanáticos do lado dele a desculpa para estar aí na rua, defendendo um voto impresso, defendendo briga com o Supremo e tal, quando ele devia... Eu tenho vontade de dizer, vai trabalhar, vagabundo. A gente precisa ver uma reunião do Bolsonaro, a inflação de volta, o desemprego aberto, a maior fuga de capitais da história recente do Brasil, o mundo inteiro, o dólar subindo, os preços subindo porque o dólar puxa, e o Bolsonaro não dá um dia de serviço à nação. Não dá um dia de serviço, é só puxando briga, criando caso, para quê? Para desviar a atenção das pessoas. Isso é o fato. Agora, não tem ninguém pegando corda? Infelizmente tem. Hoje o governador Dória demitiu um coronel da PM de São Paulo, e esse é o fato. Aqui no Ceará, o Bolsonaro tem uma milícia bandida, perigosíssima, que desferiu 2 tiros no peito de um senador da República. Então ele está com esses grupinhos aí de PMs, não é? E tem grupos de fanáticos dentro das Forças Armadas que ele imagina no delírio dele que vão fazer um golpe. Não vão. Mas antes disso a gente vai ver alguma violência no Brasil. Ciro, a gente tem visto uma aproximação aí, teve uma palestra em que do Steve Bannon, que foi marqueteiro, que parece que o Eduardo Bolsonaro participou, e tem se discutido a possibilidade de se repetir, né, aqui no Brasil o que a gente observou nos Estados Unidos, inclusive com a invasão do Capitólio, no caso do Congresso. Você acha que ano que vem pode ter alguns episódios nessa linha? No delírio do Bolsonaro está isso, e não é por acaso. Esse cidadão, Steve Bannon, é um bandidaço que foi preso e condenado nos Estados Unidos, é um grande e perigoso bandido. E o Trump, minutos antes de sair da presidência derrotado, fez um perdão presidencial, um indulto, de maneira que ele volta, e ele já atuou na campanha do Bolsonaro aqui com dinheiro americano, dinheiro estrangeiro. Isso o povo brasileiro precisa saber, as Forças Armadas brasileiras, a inteligência tem a obrigação de saber que a influência criminosa do poder estrangeiro, do dinheiro estrangeiro no processo eleitoral brasileiro, e ele agora está assumindo a campanha do Bolsonaro aqui. E é esse estilo dele. Então, se você não pode discutir emprego, salário, não é, saúde, educação, não é, segurança pública, que são as tragédias do povo brasileiro, ele que botou aqui a história da gente forçar o nosso povo pobre a discutir temas de família, temas morais, temas religiosos, porque isso troca na cabeça do povo aquilo que é a missão real da política. E agora ele está orientando, como orientou o Trump, o Bolsonaro a criar esse grande inferno institucional, a criar confusão para tentar germinar um apelo à ordem que justifique, não é, a manipulação das polícias e das Forças Armadas para interromper o rito democrático no Brasil. Isto é um delírio do Bolsonaro, estimulado por esse bandidão que é o tal Steve Bannon, com dinheiro de fora, com dinheiro estrangeiro, tentando influenciar aqui no poder nacional brasileiro, tem a ver com petróleo, tem a ver com a entrega das riquezas brasileiras, tem a entrega do regime de água do país aos estrangeiros. Esse é o grande jogo de bastidor que está acontecendo, né, no mundo inteiro e no Brasil, que é um dos países mais ricos potencialmente do mundo também. Não é? Recentemente, o Biden mandou cá, né, o chefe da CIA. Né? Ele não mandou o chefe da CIA à luz do dia para todo mundo saber, quando a gente sabe que o órgão de inteligência dos Estados Unidos joga no escuro, joga na sombra. Mas o Biden mandou aqui para todo mundo saber, como notícia no jornal, que o chefe da CIA veio conversar aqui com esses generais bandidos que estão ao redor do ex-generais, na verdade, nenhum deles é mais da ativa, que estão ao redor do Bolsonaro no Palácio, dando corda para esse golpismo fascista, tudo para roubar. Tudo para roubar. Cada um deles está ganhando fora do teto
o salário de 100 mil reais, como agora foi identificado. Aliás, esse do GSI aí já estava enrolado na falcatrua das Olimpíadas lá. Tudo picareta. E aí querem que a gente tenha medo deles, porque acham que nós vamos ter medo da ameaça covarde de apontar as armas do povo brasileiro, do exército que nos pertence à nação brasileira, para cidadãos civis desarmados. Eu não tenho medo deles e vou encarar na forma como eles acharem prudente e oportuno. Eu sou da paz, nunca usei arma na vida, mas eu resistirei. Apenas quero repetir isso aqui, porque tem muita gente como eu que está disposta a resistir. Então, dizendo isso para você, nós vamos ter essas escaramuças. Não acho que lá na frente o Bolsonaro tenha mais nenhuma força. Por quê? Porque o governador Dória acabou de demitir o coronel. Por quê? Porque o Supremo mandou prender o Roberto Jefferson, porque o Supremo acabou com a monetização, porque boa parte desses bandidos, e citando esse discurso de ódio, está ganhando dinheiro com monetização de sites, etc, porque é tudo picareta de quinta categoria, e na hora que esses aparentes valentões levam um grito, eles botam o rabinho entre as pernas e encolhem, que é o típico comportamento do Bolsonaro. O Bolsonaro é um grande frouxo, sempre foi um grande canalha e está fazendo essa ameaça para assustar a gente. Quem for bobo que acredite nesse frouxo.